Aí, pessoal, tudo bem? Hoje, mais um podcast conversando com o André. E o convidado hoje não é nada mais, nada menos que o Gedivan Lima. Ele é músico, cantor, compositor. Compositor. Tá com um disco já. Tá com um disco novo, né? Eu tô fazendo um trabalho aí por minha conta mesmo, mas o meu disco mesmo foi o que você mesmo produziu. Legal, legal. Boa. Tem muito papo hoje, tem muitas histórias. Tem história do Recife também, né? Isso. E o Gedivan é um cara que atua. Há quantos anos, Gedivan, já na estrada? Olha, André, a minha história é longa, né? Eu já vou fazer 60 anos e eu acredito que desde os 18 anos eu mexo com a Pô, parece música. que você tem 60 anos já. 60 anos. Parece não, hein? Pois é, Bruno. Pô, você tá bem. Você tá bem, bicho. Eu tô fazendo agora em outubro. Que legal. Pô, parabéns antecipado pra você, Obrigado. né? E é isso aí, pessoal. Vamos nessa aqui. Então, como eu faço com todos os convidados, eu sempre começo a conversa realmente do início, Do início. né? Então, fala pra gente, Gedivan, de onde você veio, o seu berço, né? De onde você nasceu e essas coisas todas. Fala um Eu pouquinho. nasci numa cidade pequena de Alagoas, chamada Poço das Trincheiras, e lá eu me criei, fiquei lá até os 19 anos, saí para a cidade vizinha, só ali próximo mesmo, né? E logo em seguida fui para o Recife estudar, trabalhar, e nesse meu termo eu já gostava de música, mesmo desde criança que eu gosto de música, né? Mas eu vim começar a fazer alguma coisa a nível mais interessante, mais concreto, depois que eu fui para o Recife, né? E lá no Recife, eu participei de algumas bandinhas de escola, festival de escola, eh, junto com os amigos lá formamos um grupozinho que tocava na noite. E é assim que a gente começou o nosso trabalho, né? Como músico, né? Foi dessa forma. E aí surgiu sempre como eu gosto de escrever, cheguei a escrever, começar a escrever livro, né? Mas eu não concretizei. Mas aí comecei a escrever música, né? Através Boa. do meu conhecimento e foi assim que começou a minha música. Mas antes, você saiu da. Não esqueci o nome da cidade. Poço das Trincheiras. Poço das Trincheiras. Poço, Poço das Trincheiras. isso. Foi para Recife. Recife. Tá. É. E você disse que trabalhou. Trabalhei lá durante um tempo na casa do meu tio, né? Eu morava lá com ele lá, trabalhava sempre na casa dele mesmo. E depois arrumei emprego lá e comecei a também fazer música, né? E aí passou algum tempo, né? Comecei fazendo uns trabalhozinhos de banda lá, tocando na beira da praia, Itamaracá, Olinda e no centro do Recife mesmo. Maravilhoso, hein? Itamaracá, bicho. Itamaracá, rapaz. É Ali é show de coisa bola, viu? boa. É Show de coisa bola, boa. show de bola. Então, mas. Com o que você trabalhava? Rapaz, eu trabalhava com um produto que é conhecido, bastante conhecido eh, por ser usado muito naquela série do Chaves lá, né? Aquele pirulitozinho que o pessoal coloca aquelas tintas vermelhas, aquele pirulito lá do Chaves Ah, lá. é? Você É, fazia essas eu coisas. trabalhava com aquilo lá, né? Na Tá. época lá no Era Recife, uma fábrica, né? uma fábrica, exatamente, do meu tio. Ele tinha essa fábrica lá e a gente fazia e estudava à noite, né? E foi uma época muito boa, Você entendeu? Porque já trabalhava cedo, já se virava, né, bicho? já Desde me cedo, virava, né? já, desde cedo. Fiz feira também. Eu, na verdade, eu não só, como na parte artística, eu não só sou músico, mas também como sou artista plástico, né? Eu mexi também com arte, Essa eu não sabia, não, bicho. É fazia, meu, cara? fazia artes, artes plásticas. Bacana, Fiz cara. uma, esqueci, uma, Você não faz mais isso. não, não faço, mas é uma coisa que a gente ainda continua com aquilo, né? Eu fiz uma representação lá no Sesc do Recife, no Sesc lá do Cais de Santa Rita. Você conhece ali o Conheço, Recife, conhece, né? conheço. Lá tinha um Sesc e eu fiz uma
Rapaz, essa palavra me foge da cabeça. Tá. Uma exposição. Exposição. Exposição de arte plástica lá no Sesc. Participei também de festivais da cultura do Recife, ali no DEB, no DEB, né? Era no DEB. Derby. No DEB. Lá tinha a Casa da Cultura e a gente fazia, todo ano fazia uma seleção de um pessoal para fazer um festival, né? Festival esse que você se apresentava uma hora de show seu e era bem divulgado, né? Divulgado pela pelo jornal da cidade, né? Jornal Diário de Pernambuco, Tá. fazia uma boa cobertura, né? É um trabalho que a gente fazia lá e ajudava na época, porque não tinha outra coisa, como hoje, que a comunicação é bem melhor, né? Tipo, Sim. a internet, essas coisas, naquele tempo ele não existia, né? Era meio crítico, né? Meio crítico, exatamente. Legal, cara. Você é sempre na arte, né? Sempre na arte. Sempre na arte. Sempre gostei. Eu fui apaixonado por música desde criança, né? Sei. A minha mãe ficava até brava quando eu estava em casa cantando e ela falava, você não para de cantar, você não para. E às vezes se irritava comigo, entendeu? Sei. De tanto eu estar cantando ali o dia todo. E a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Então, Gedivan, nessa você fez um grupo com uns amigos, é isso? Com um amigo chamava-se Raio de Luz. Raio de Luz. Raio de Luz. Tá. Aí vocês tocavam na noite, era isso já? Nós tocávamos na noite e eu tinha um estilo diferente. Hoje eu estou fazendo forró, mas eu continuo ainda apaixonado por MPB, né? Música popular brasileira, Sei. música pop, né? Era um pouquinho roqueiro, um pouquinho de cada coisa, o rock pop, né? Então, a minha parte mais musical no grupo era essa, a minha função era essa, fazer o rock, mas fazia de tudo, né? Porque, você sabe, tocar na noite hoje, o cara tem que ser, como diz o popular aí, eclético, né? Muito eclético, né? Então a gente fazia, eu fazia o pop, né? E tinha um amigo meu, chama-se José Cláudio, esse cara é uma pessoa maravilhosa, mora lá no Recife. Hoje ele tem uma banda chamada Forrozaga, Ah, é? Forrozaga. Tá fazendo até um trabalho legal lá, entendeu? Bacana. E ele, No Recife. no Recife. A gente participava dessa banda junto, né? Começou ali no grupo de jovem da igreja católica, né? A gente participava de um grupo de jovem. Ele participava de um grupo e eu participava de outro, duas comunidades diferentes, né? E aí a gente foi se conhecendo e se juntou e formou esse grupo chamado Raio de Luz. E tocava à noite. Que bacana, cara. Certo, seu André? Poxa vida. Agora, você falou de música eclética da noite, né? Sim. Você acha que em algum período, de 2010 para cá, a música foi menos eclética no que diz respeito a esses ambientes de forró? Ou continua a mesma coisa? Não, a música hoje, em termos de forró, ela foi, assim, modificou muito, né? Teve aí uma certa mudança, porque o forró realmente é uma música tradicional do Nordeste, mas ela se misturou muito com a música do Sul, né? A música do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, fez uma mistureba aí que diferencia um pouco, né? O forró tradicional mesmo, ele foi esquecido um pouco e agora está voltando de outra forma, diferente também, né? Mas teve sim uma mudança bem considerável, né? Você acha que está mais eclético? Por exemplo, nos shows. Você vai num show de forró. Eu acho que eu me expliquei mal. Acho que eu fui infeliz na explicação, na minha, né? Nos ambientes de música de forró, por exemplo, não dá para chegar do nada e jogar um Djavan. Sim, Não dá, né? não dá. Então continua ainda meio que fechado. Aquela coisa assim de ser só o forró mesmo, né? Continua. Continua, só que hoje, como o forró, ele, como eu te falei anteriormente, ele envelheceu muito, então o pessoal tá pegando essas músicas, tipo, do Djavan, como você falou, e transformando para o nosso lado, para o forró, Vira né? a batida, né? Mudando a batida e fazendo ela virar uma música forró, né? Forrosada, né? Então,
É bom. É bom porque no lugar onde essa música ela não é ouvida, porque, como se falou, tocar Djavan num lugar onde toca forró, Não dá, né, não bicho? dá. Se ela for, se ela não for forró. Se ela for forró, Apesar também que tem uma coisa. Eu falo assim, mas tem uns shows de rock que se o cara tocar forró, ninguém vai querer, né? sim, Eu acho que é mais essa coisa do show fechado mesmo. É um show de piseiro. sim, sim. Então tem que ser só piseiro mesmo, né? Exatamente. No máximo, uma rocha, assim, de longe, só o pessoal descansar um pouco, beber e voltar de novo na pegada, não é isso? Concordo. Concordo. Então, mas é, como eu te falei, com relação à mudança de estilo com a mesma música, ela pode acontecer e às vezes fazer até, Pode agradar, né? pode até agradar. É. Tipo, quando surgiu os Mamonas Assassina, Uhum. né? Eles tinham uma pessoa, eles eram um grupo que eles eram muito versátil, né? Eles inovaram algumas coisas e misturaram muita coisa, rock com forró, com música, é, com comédia, tudo isso É. eles fizeram, né? Uhum. Então, pode acontecer de forma que você seja uma pessoa criativa e poder mostrar um pouquinho de cada coisa dentro da mesma música, entendeu? Uhum. Muito bem. Agora, voltando à história, Certo. você veio, fez a banda com seus amigos, né? Sim. E você cantava na banda, é isso? Tocava? Eu cantava e tocava guitarra. Ah, você era guitarrista. Não era bem um guitarrista daqueles Tá. bem Robertinho do Recife. isso, mas a gente fazia. Eu fazia guitarra, na verdade, eu comecei a tocar naquele negocinho ali chamado cavaquinho. Que Cavaquinho. meu pai tocava um pouquinho de Tocava o cavaquinho, cavaco, né? tocava um pouco de cavaquinho, tocava Legal. violão. Só que ele não, ele era uma pessoa que naquele tempo, não sei se você, é porque você é um pouco mais novo do que eu, né? Uhum. Você não, talvez você não tenha alcançado isso. Mas no tempo que meu pai tocava e que eu comecei a tocar, músico, a maioria do músico considerado lá na minha região, na região Nordeste, a maioria da pessoa considerava um músico um vagabundo, né? Era. Entendeu? Era, Peguei. Peguei. então, música era um vagabundo. Tanto é que muita gente aí, artista de nome hoje, que está aí na mídia, eles começaram a fazer a carreira dele, estudando, se formaram até, alguns deles se formaram, e eh, os pais não queriam que ele seguisse a carreira de músico, né? É. Ele foi por conta própria, largaram o canudo dele, né? A faculdade dele e foram viver da música. É. Mas naquele tempo, para sair para fazer uma coisa tipo música, era um pouco recriminado, né? Então meu pai também, eu queria chegar nesse ponto. Meu pai não queria daquelas pessoas que queriam não estudar e não queria que eu cantasse, que eu tocasse então, enfim. Quando ele estava tocando lá, eu sempre fui um curioso. Minha música eu aprendi sozinho praticamente, né? Porque sou músico de ouvido, né? E então eu ficava olhando, as pessoas tocavam, tipo meu pai, um amigo que tocava um violão também, eu ficava olhando, observando, e aí fui aprendendo as primeiras notas, né? E aí meu pai falava assim, eu falava, pai, essa aqui é a nota? Aí ele falou, não, não é. Mas eu sabia que era, né? Porque estava Uhum. vendo ele fazer, né? Uhum. E aí comecei a tocar dessa forma, entendeu? A música chegou para mim desse jeito, né? Então, voltando ao assunto, no grupo eu era guitarrista, tocava e fazia vocal também, né? Vocal. Então, nesse meio tempo a gente revezava. Quando eu tocava, porque tocar baixo e cantar é difícil, É né? difícil. É difícil, não é qualquer um que faz, né? É, é. Né? Então, quando meu colega, o meu parceiro ia cantar, eu tinha que fazer o baixo, né? Fazia um baixinho meio, Tá. mas fazia o baixo e ele fazia a guitarra, tocava o violão e ou a guitarra. E quando eu ia cantar, eu fazia a mesma coisa. A gente revezava, entendeu? Era assim que a gente participava, né, desse grupo, foi dessa forma, né? Entendi. O legal é que, comparando com hoje, né? Profissionalizou muito, né? Profissionalizou muito, Isso foi excelente, né? Maravilhoso, né? Porque
era impossível continuar do jeito que era, né, bicho? Aí. Sim, naquela época era muito difícil, até mesmo para você ter um instrumento bom, entendeu? Uma coisa, era muito, muito difícil, né? Hoje você chega na sua casa, você tem aqui um computador, você tem um violão ou um teclado e você faz uma música. Antigamente, você fazer uma música, você tinha que ter uma equipe completa, né? Tinha E banda, né, e tudo um mais. estudo bem feito Com para muitos canais, exatamente, né? para se fazer música. Hoje não, você faz sozinho em casa, você faz uma música, né? Você viu, né, como Né? é que era. Muito bem, Gedivan. Agora você veio até os teclados, até Sim, o período de carreira solo, né? sim, Porque sim. você começou, ou você começou com alguém, como foi esse? Olha, André, Assim que você veio para São Paulo, né? eu vim para São Paulo, assim, eu estava lá no Recife, aí em 92, eu lá era uma cidade, era não, é uma cidade, o Recife é uma cidade muito desenvolvida, grande, mas em termos de emprego lá era mais difícil do que sempre foi mais difícil que aqui, né? Aham. Nessa época lá realmente era difícil. A situação estava muito boa, eu vim para São Paulo, né? E aqui eu continuei tocando, trabalhando, aí trabalhava no comércio, né? E não tinha minha intenção de viver da música, né? Minha intenção não era essa, não tinha. Eu fazia música mais por hobby, né? Porque eu gostava, adorava música, comprei o violão. E aí teve um tempo que aqui também, não sei, não é que é uma cidade difícil você arrumar emprego, mas teve um período aí que pessoa, né? Fiquei desempregado e não estava conseguindo trabalhar. Aí foi quando eu pensei, disse, eu toco, tenho violão, vou tentar minha vida como músico, entendeu? Entendi. E aí foi que comecei a tocar violão. Aí foi quando surgiu aqui, na época, os primeiros trabalhos de teclado, que era mais seresta, que trabalho de seresta. Porque aqui em São Paulo tem muito nordestino, né? Você sabe É, sim, sim. que e o nordestino ele sempre tem aquela coisa de raiz, né? Aquela coisa, mesmo que ele esteja aqui em São Paulo, conheça muitas outras áreas, né? Na música, em qualquer coisa, né? Qualquer segmento, né? Mas ele sempre guarda com ele as raízes dele, né? Sim. Então, a música ouvida pelo nordestino naquela época, aqui em São Paulo, era seresta, né? Aí foi quando começou a surgir os primeiros trabalhos, que foi com Zezinho Barros, eu acredito, e com Anjinho. O Anjinho. Depois que surgiu o funk jazz, essas pessoas eram fracas, né? Fraco, o trabalho fraco, mas suplia a necessidade do nordestino ouvir aquela coisa da terra dele, entendeu? Que era aquela música bem nordestina mesmo, entendeu? Aí matava a saudade e foi aí que surgiu esse trabalho e as pessoas se destacaram. Quem começou a se destacar mais foi ele. Depois veio o Frank Aguiar, né? E aí eu como músico, percebi que o teclado ele oferecia uma coisa mais completa, né, para você trabalhar. Porque você trabalhar com violão, você precisa ser bom, né, para tocar um violão e agradar, porque o Uhum. violão você tem que fazer tudo, né? Tem que fazer um trabalho bem qualificado. Uhum. E o teclado, não, ele já oferece um negócio mais completo para você, né? Vem pronto, né? Já vem pronto, né? Aí foi quando eu disse, eu vou ver se eu compro um teclado. Inclusive, quem me vendeu foi o Djalma, né? Ah, foi o Djalma que vendeu. Foi o Djalma que me vendeu. Qual que foi o teclado? Foi um teclado 520 Yamaha. Yamaha. Olha, E bicho. aquele 520 ela não tinha quase nada, tinha aquela coisa. Sei, Em termos de forró não tinha, né? Porque tinha só aquele shot gaúcho, né? sei. Que é aquele cartãozinho. Você conheceu? Cara, acho que eu não ouvi esses ritmos aí, não. Não, ele usava um O cartucho lá, cartão, um um cartucho. cartuchozinho lá em cima. E aí tinha aquele shotão gaúcho, aquele shotão, tum, 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 duas batidas só e, Tá. entendeu? E O aí, show era todo em cima dele. era tudo em cima dele. Como venho do violão, né? E eu tocava muito É, MPB, essas coisas, Fagner, algumas. Eu não sou. Eu conheço, não sou um tocador de fazer uma harmonia perfeita de MPB, mas eu procurava fazer o máximo melhor que eu podia fazer, né? aham.
tocava Fagner, tocava Ivan Lins, tocava Djavan, algumas, Chico Buarque, entendeu? E aí, quando eu passei pro teclado, aí veio aquela onda de pagode também, que foi uma febre, também se lembra, né? Lembro. Que era Sempre Só para Contrariar, Anos 90, né? Raça Negra, Belo, com aquela. A banda dele era outra banda, Era Sueto. Sueto, isso. Salgadinho com aquela outra banda dele também lá, né? Tá. E a gente, e como eu vim desse lado do MPB, né? Aí eu tocava muito isso, só para contrariar aquelas músicas melodia. No barzinho ainda não tava cobrando muito forró, entendeu? Era. As pessoas ouviam esse tipo de música. Aí fui aprendendo o teclado lá e aí depois que começou o Frank Aguiar, né? Que Frank Aguiar foi o cara que começou a engrenar. Abriu muitas portas, né, o Frank, né? Exatamente. Aí a gente disse, não, vamos partir para aí. Aí começou a fazer, aí começou a aparecer já uns tecladinhos melhor, né? Começou a aparecer da Yamaha o 630, 510 que o pessoal usava, que dizia que era top de linha, né? 510, né? E aí eu tinha, depois eu vendi o meu 520 e já parti com 630, 630 da Yamaha, né? Já é legal, né? Já é legal, né? Mas já tinha também o COG, que era o i3, M3. que era top, né? É, pauleira já, Era a hein? pauleira, né? Mas aí só comprava quem tinha condições de comprar, né? Era, Que era um pouquinho caro, né? cara. E a gente foi trabalhando e foi aparecendo coisa nova e a gente tá até hoje, né? Fazendo a mesma Bem. coisa, né? Quantos anos? Ah, já tem aqui em São Paulo, desde que eu comecei em 96, já tem 96 aqui? 96. Já tem 20 e 96, Aí, 27 anos. 2006, 2016, 30 anos seria 2026, né? É, A gente tá em 2023, 27. 26 menos 3, 27. hã? 27, é. 27. 27 anos de carreira. De carreira. Onde eu poderia estar até uma posição até melhor na música, porque eu tive algumas oportunidades, não que os outros me bancassem, mas que eu podia até me bancar e fazer um trabalho a nível mais profissional. Uhum. Só que talvez eu tive medo, né? Foi isso que me impediu até de mesmo de chegar um pouquinho mais longe. Mas aí Tu teve medo, foi? hein? Tu teve medo, foi? Eu tive medo porque eu não tinha dinheiro e eu tinha que investir um pouquinho, né? Mas dava para fazer, Dava, né? dava. Mas nunca é tarde, né? É. Inclusive você tá fazendo o seu, Uhum. né? É porque, como eu te falei, eu tive medo, por quê? Porque como eu trabalhava de empregado, eu corria atrás de pessoas que eu achei que poderiam me ajudar, né? Mas não tiveram a Uhum. mesma vontade, né? Porque era família, mas minha família nunca me apoiou nesse lado. Então eu tive medo de eu mesmo investir, entendeu? Certo. E não dá certo. Esse é um problema que talvez até hoje me assola, porque às vezes eu quero fazer uma coisa e me empreendo, sabe? Não devia, mas a gente tem que, às vezes, tem que se jogar, né? É. E aí não tive essa coragem de fazer. Mas também, isso é coisa que acontece e a gente tem que olhar só pra frente. Pra trás, passou, né? Passou, passou. Muito bem, Gedivan. Então você tem um disco gravado. Eu tenho um disco gravado, produzido pelo André, André Chagas, né? E eu fiz um trabalho também, ainda lá no Recife também, né? Mas é um trabalhozinho de fita, inclusive música que era um segmento diferente também, era um segmento, não era forró, era segmento pop, né? Mas era fita na época, gravado naquelas Aham. mesas Tascam que você Sei, deve conhecer, conheço. né? Então, gravei 6 músicas lá, mas trabalho que eu tive que fazer, que fez mais a nível profissional, foi o que eu fiz com você mesmo. Que legal. E uma dúvida. Fala que você é índio. É verdade isso aí? Olha, segundo o meu pai e minha mãe, os meus bisavós eram índio nativo, né? Então eu tenho, sim, tenho um percentual muito grande
de índio, entendeu? Mas não vivi esse lado indígena, não, porque É, né? quem viveu isso sabe falar a língua, pelo menos Tupi-Guarani, a Você língua deles, né? E eu não sei nada disso, mas tenho sim. Como acho que todo brasileiro tem suas é, fusões, né? é mestiço, né? Mestiço, é. né? A gente é descendente de portugueses, porém, é, devido ao passar dos anos, né? Muitos anos aí, desde 1500 até agora, as pessoas sempre, a maioria, né, do brasileiro, ele tem um traço indígena, né? Porque foi aquela coisa que foi feito dos nativos daqui mesmo, né? Os portugueses que vieram para cá, eles não se misturaram muito, né? Não naquela época. Hoje sim, né? É, bicho, todo mundo misturado, hein? Todo mundo junto e misturado. Exatamente. Tá, e os seus shows hoje, como que funcionam? Olha, André, hoje o meu show, eu mesmo que faço as minhas correrias, vou atrás, né? Você faz solo, né? Faço solo, né? E para contratar você, como é que faz? Para contratar Gedivan Lima, é pelo telefone 11, São Paulo, né? 979 617725. E aí, a gente está sempre à disposição, né? Para fazer um trabalho ou em casa de show grande ou em barzinho, é o que a gente trabalha muito, né? E é isso, né? A gente está sempre procurando trabalhar e mostrar o que é de melhor que a gente faz. Você sabe, você é também músico, você sabe que você, como músico da noite, hoje você tem que mostrar muitas coisas, principalmente no segmento que a gente faz, né? Que é forró. E o forró hoje, como se sabe, ele abrange algumas modificações e você tem que seguir sempre a atualizar, a se atualizar, Se né? atualizar. Se você não se atualizar, você não Fica para continua, trás, fica né? para trás, né? É verdade. Não é isso, Muito André? bem. Você gosta de tocar mais o forró na noite ou outras coisas? Olha, André, o que eu gosto mesmo é de cantar e tocar, né? Você gosta mais de cantar ou tocar, então? Eu gosto mais de cantar. Então, se tivesse uma pessoa para tocar para você, Sim, eu tô até pensando em fazer isso. é mesmo, cara. Tô pensando em fazer isso, mas aí eu preciso também que essa pessoa que vai fazer isso comigo, ela pelo menos faça igual a mim ou melhor, né? Entendi. Não pode ser uma pessoa que Entendi. seja a nível menor do que o meu, porque assim, a gente sabe que você tem que respeitar o trabalho de todo mundo, né? Porém, você não pode fazer uma coisa dando um passo para trás, né? Você tem que estar um pouco ou à sua altura ou acima um pouco, né? Acima. Acima um Agora, pouco, né? eu fico imaginando aqui, me pego pensando, você com 26 anos, né? Aí da noite, você deve ter viajado pra caramba, ter passado poucas e boas, né? Eu fiz alguns trabalhos aí viajando, né? Tipo, aqui no Rio, aqui em São Paulo mesmo, né? Nordeste a gente vai e volta, né? Mas aí a gente tá lá tem família, essas coisas. Quando você vai para um lugar diferente, aí você fica um pouquinho mais, né? Ali, a coisa é mais difícil, né? Uhum. É mais difícil. Mas é uma coisa que a gente faz. Se for preciso, a gente vai para o exterior, você sabe, né? Você, como músico, você Se não tem. precisar, né? Você não tem lugar certo para você ir, entendeu? É. Quer dizer, você tem opção, mas se você precisa, se o seu trabalho é esse, não tem por que se recusar, né? É. Não é isso? Agora me fala uma situação assim, show de bola, cara. Tipo, o melhor show da vida até hoje, o melhor show que você já fez. Olha, André, eu fiz um show aqui com uma pessoa que eu não conhecia esta pessoa e a gente fez uma passagem de música rápida em casa mesmo, na minha casa. Foi lá fez uma passagem de música. Foi o melhor show que eu fiz. É mesmo? Foi o melhor show que eu fiz, assim, porque o público ajudou, o público top, entendeu?
lotada com mais de, numa casa daquele tamanho, mais ou menos umas 500 pessoas por aí, Uhum. entendeu? E aí foi um show muito bom. Então, aí ela foi lá em casa, a gente fez uma passagem rápida e foi um show daqueles top. Depois eu fiz um show com ela e já não aconteceu mais a mesma coisa, entendeu? Porque aquele lá, não sei, foi uma coisa que eu já fazia, algumas músicas que eu já fazia, e eu peguei o que eu tinha lá e a gente só deu seguimento, né? Mas depois foi fazer um outro show com ela, ela quis mudar algumas coisas e não deu certo, porque o show, para você preparar um show sem fazer ensaio, essas coisas, no mínimo você tem que conhecer as músicas, né? No mínimo, É, né? é. Então, É que você faz tudo ao vivo, né, bicho? Você tudo ao toca vivo, tudo na mão ali, né? tudo na mão, né? Aí tem que ensaiar pra na hora lembrar tudo direitinho, né? Tudo leitinho, exatamente, né? Tá trampo, hein? Então. Mas hoje, como a gente sabe que hoje os pessoal está trabalhando diferente, usando, fazendo VS, essas coisas, eu não sou assim muito fã de fazer, Uhum. eu gosto mais de fazer Tocar ao tudo vivo. ao vivo, né? Mas é uma coisa que é interessante a gente fazer, por quê? Porque sai um negócio mais perfeito, né? Uma coisa Uhum. mais completa, né? Você fazer pelo menos a metade montado e uma parte ao vivo, né? Tá na moda, Tá na moda, né? né? Tá na moda. Todo mundo faz esse negócio agora. Todo mundo faz isso. Agora, o VS, né? O que seria realmente um VS? Ó, eu falo assim, porque tem um playback Playback. e tem o VS. O que é que você acha que a turma usa hoje? Eu tô achando que é o playback, viu, André? É o playback. O VS, Playback, né? na verdade, eu não sei nem dizer exatamente qual a diferença. É uma espécie de. Sabe quando você grava um disco? Você diz, Sei. tem os canais separados ali, né? Sim, sim, sim. Aquilo é um VS. Aquilo é um VS, sim. Porque ali você pode aumentar o volume de uma bateria, Sim. né? Enfim, é, mutar a guitarra. Certo. Isso é o VS. Aí Agora, quando você não tem esse recurso, é playback. é playback, exatamente. Poxa, André, agora como eu te falei, realmente eu não tinha essa noção do que É, exatamente era isso, entendeu? é, Agora você me explicou direitinho, agora eu é, sei realmente qual é a diferença de um não playback é? para um VS. É. Realmente faz diferença. Porque quando você está fazendo tipo VS, você pode ter ali um guitarrista tocando ao vivo e você pode mutar aquela guitarra que está lá, É, entendeu? é igual você faz com o teclado ao vivo, Sim, né? sim. Vem um baixista tocar com você, você vai lá, Muta ou baixo. tira o baixo do teclado e deixa o cara. Sim, interessante. Tá legal, né? Interessante, é. Muito bem, Gedivan Muito Lima. bem. Agora, me fala um momento constrangedor, bicho. Fala aqueles difíceis, assim, sabe, da sua vida, sua carreira. Mas fala o mais difícil. Rapaz, foi difícil um show que eu fui fazer. Eu não vou citar o nome da pessoa pelo seguinte, porque é difícil. Não, ele é uma pessoa maravilhosa, também não foi culpa dele, né? Aham. Não foi culpa dele. Mas é difícil. Aquilo que eu já falei anteriormente, né? Com relação à moça, que eu também não citei o nome, para fazer esse show que eu gostei, e depois o segundo eu não gostei. Aconteceu também com outra pessoa. A gente foi fazer um show no Rio de Janeiro, em Macaé, né? E lá, ele foi lá em casa, ele passou as músicas, uma música pouco conhecida, mas mesmo assim não era aquele segmento que eu fazia sempre, entendeu? Eu sempre teve o meu segmento, todo mundo sabe, qualquer músico tem, né? Você toca forró, mas você às vezes não toca o forró que eu toco, você toca um outro estilo diferente, né? Você toca um forró, outro artista diferente, né? E aí fizemos o ensaio lá, foi pouco tempo, e eu fui fazer esse show lá em Macaé, no Rio de Janeiro. E rapaz, eu tava pedindo a Deus pro show terminar, cara. Tava pedindo a O que Deus pro show aconteceu? terminar, viu, André? Porque era uma briga danada, viu? A briga do tecladista com o guitarrista. Eita. Um ia para um lado, outro para outro. Mas aconteceu, não deu muito certo, né? Também ninguém mandou parar, né? É. Mas foi ruim, foi ruim. E depois a gente saiu de lá
e fomos lá pro hotel, né? Chegamos lá, aí fomos lá todo mundo com fome, Eita. não tinha, não tinha nem lanche aí, esse cara deram pra gente lá. Não Aí tinha nem lanche? não. A gente foi lá para um lugar onde tinha assim um terminal rodoviário que também não tinha nada mais aberto na rua, né? Só tinha esse terminal rodoviário lá. E aí a gente foi comer um negócio lá, pediu não sei se era um pãozinho lá de não sei de quê, um bolo. Mas primeiro a gente pediu, parece que foi eu não lembro mais que, você sabe, coxinha, negócio assim, rapaz, o negócio tava ruim, viu, André? Tava ruim, 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 ruim. Aí o cara lá jogou já o dele, só deu uma mordida assim, jogou dentro da lata do lixo. Eu comi, eu comi porque tava com fome, né? É, Mas aí pedimos um bolo lá também, o bolo tava pior ainda. tá pior. Você mordia aí, parece que ia quebrar o dente. Sei. Mas foi coisa assim, sabe? Pra mim foi o show que não deu certo, né? Que não deu certo, mas também não leva essa coisa. A gente tem que tirar isso como um aprendizado, né? Como experiência, né? É. Passou. E a gente, depois eu fiz outro show com essa mesma pessoa lá em Ilha Bela, aqui em São Paulo, né? Foi melhor um pouco já, né? Tá. Muito bem. É isso aí, Gedivan Lima. Você é um cara religioso? Você tem algum segmento? André, como eu te falei anteriormente, lá no começo, eu fui muito frequentador da Igreja Católica, né? Participei de grupo de jovens, né? Fiz um hino que hoje parece que ainda se toca lá na Ah, minha é? cidade, o hino do grupo de jovens de lá, Olha. foi o que fiz. Mas, devido a eu ter ido morar na casa do meu tio lá em Recife, que ele era evangélico, da Assembleia de Deus, aí eu passei a conhecer mais o evangélico crente, né? Da pessoa de outra igreja, né? Evangélico. E aí eu me identifico mais com um evangélico de outra igreja, não um católico, Tá. entendeu? Entendi. Porque tem algumas coisas contraditórias da igreja católica, né? Mas eu acredito que você, acreditando em Deus, a qualquer igreja que você vá, É, você eu, é bem-vindo, né? eu vejo assim. Você vai na igreja, igreja nenhuma ensina você a roubar. Exatamente. Não ensina, né, a aprontar nada com ninguém. Então, poxa vida, você tá no seu cantinho, fica lá, né? Exatamente. Se a pessoa gosta, isso é interessante. Exatamente. O cara gosta da igreja, poxa vida. Aí tem gente que fala, não, porque aquela igreja não é legal. Cara, não sei por que não, né? Você tem que acreditar em Deus, né? Você fazer a sua É, parte, né? Fazer a sua parte, porque a igreja católica, ela coloca lá uma imagem de escultura, não significa que você tem que adorar ela, né? Você coloca, segundo o católico, aquela imagem ali é uma representatividade daquela pessoa, é. né? Mas aí cabe a você saber diferenciar isso, né? Na verdade? E, na realidade, eu acho que todos nós temos alguma coisa que a gente adora, sabe? Ah, eu acho que esse é o de menos, viu, Gedivan? Exatamente, Esse é o de menos. Bom, acho que é isso, né, Gedivan? Sim. Acho que o nosso papo Foi produtivo? foi legal, não foi? Foi legal, Deu foi para legal. conhecer um pouco o Gedivan Lima, Com esse artista certeza, tá aí. com certeza. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo. Eu, Estou muito feliz por você ter aceitado meu convite. Mais uma vez, agradeço muito pela boa conversa, né? Pela eu que boa agradeço, viu? companhia. E as pessoas agora conhecem melhor a sua Gedivan Lima, história, Gedivan Lima. é, Tá aí, tá na área, tá trabalhando, trabalhando. continua com seus shows, Sim. né? Já deixou o contato dele, quiser deixar de novo aqui, Gedivan. Bem, só para relembrar, Tem né? Instagram também? Tem Instagram. Instagram e Facebook, né? No Instagram tá como Santos Gedivan, né? A Santos Santos Gedivan. Gedivan. Lá no Facebook é Gedivan dos Santos mesmo. Ao contrário. É. Ge- Santos Gedivan, S- Instagram. É. E no Facebook, Gedivan dos Dois Santos. Santos. É. E o Gedivan é com demudo, né? Com I.
Condemudo é o nome artístico, então. É o nome artístico. Ah! Tá. E o contato de telefone é 11 São Paulo, né? 979 61 7725. Quem quiser contratar o Gedivan Lima, é só chamar É aí. só chamar, chama no zap, né? Manda aquela Chama no zap. mensagem. Exatamente. É isso aí, pessoal. Então, essa foi a conversa. Esse foi o programa Conversando com o André. Muito obrigado você que ficou até agora, até o final do programa. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, tá? Dá aquele like maroto aqui pra gente. E aguardo vocês até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.